Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É sempre um privilégio, uma honra, uma dádiva de Deus estar aqui justamente com os irmãos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e abaixo dos céus eu agradeço ao pastor Roberto, todo o povo que eu creio, de fazer aquilo que é um presente de Deus. A Bíblia diz que os anjos pediram para anunciar o Evangelho, mas Deus não permitiu e confiou a nós. Então, é uma dádiva de Deus pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E qual é a condenação? É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, se você está aqui nessa noite, você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se você está aqui nesta noite, você é um escolhido do Deus Altíssimo para receber a palavra de Deus nessa noite que vai falar conosco. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo estava pregando a palavra do Reino de Deus. E levantou uma mulher da multidão e disse: bem-aventurado é o vento que te gerou. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós que ouvem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que de sorte a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor colocou a palavra no meu coração nesta tarde. Eu creio que ela vai falar com cada um de nós, para a glória de Deus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 61. Como é um culto de libertação, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, do profeta Isaías, no capítulo 61. Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Assim vai dizer a palavra do Senhor, o Deus de Israel: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém, meus irmãos? Amém. Pode se sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, fala muito no meu coração, do livro do profeta Isaías, porque o profeta Isaías, ele é um profeta de coragem. Porque se nós formos olhar para o chamado de Isaías, a Bíblia diz que quando o Senhor chamou Moisés do Monte Sinai, no Monte Horebe, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Moisés por intermédio de uma sarça que queimava, mas não se consumia, ela permanecia mais verde. E o Senhor então disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de teus pais. Eu vi o clamor do meu povo que está na terra do Egito, e eu desci para os salvar, para os libertar, para os levar para uma terra boa que manda leite e mel. E o Senhor deu uma ordem para Moisés ir até o Egito e libertar o povo hebreu. Mas Moisés disse para Deus: quem sou eu, Senhor, para ir para falar com o faraó, porque eu sou pesado de língua. A Bíblia também diz que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, quando ele foi chamado, ele disse: ah, Senhor, eu ainda sou uma criança. Mas o Senhor disse: não diga eu sou uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Jeremias, antes que você formasse no peito da sua mãe,
eu te escolhi e te santifiquei como profeta para as nações. A Bíblia também diz que quando Deus ele chama o profeta Jonas para pregar ali na grande cidade de Nínive, Jonas ele veio no navio que descia para Tarsis. Jonas pagou a passagem, entrou naquele navio. Então foi outro profeta que correu do chamado de Deus. Mas por que eu falo que o profeta Isaías é o profeta de coragem? Porque quando Deus chama o profeta Isaías, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. A Bíblia nos fala, no capítulo 6 do profeta Isaías, fala desta forma: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no sublime trono, e o aspecto da sua glória encheu o templo de fumaça, e os serafins atuavam acima do seu trono e tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 tapavam o rosto e com 2 tapavam os seus pés, e clamaram um para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra e todos os céus está cheio da tua glória. E a Bíblia diz que quando os serafins clamaram, os umbral das portas tremeram pela presença de Deus. Então o profeta Isaías ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia diz que o anjo com antenados tirou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios do profeta Isaías, e o seu pecado, a sua iniquidade, ela foi arrancada. Então o Senhor disse: quem enviarei? O profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envie a mim. E o Senhor disse: vai e fala a este povo, mas ouvindo não percebeis, e vendo não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido e os seus ouvidos tapados, para que não ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta Isaías ele é considerado como profeta de Deus, um profeta messiânico, porque o profeta Isaías foi o profeta que mais pregou acerca da vida do Filho de Deus. Isaías, a Bíblia nos fala que o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos, 1992 versículos. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, está escrito assim: o mesmo Senhor dará um sinal, porque a virgem conceberá e dará a luz ao menino, e o seu nome chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, que traduzido é o princípio, é o fim, é o começo, é o derradeiro. Emanuel, que traduzido é o Filho do Deus vivo. Emanuel, que traduzido é Jesus Cristo de Nazaré. Emanuel, que traduzido é o Salvador, o Redentor de Israel. Emanuel, que traduzido é o sacerdote das almas, por ordem de Melquisedeque, rei de Salém, que era sem geologia, sem princípio de dia e de fim, mas era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Isaías, no capítulo 11, a Bíblia vai dizer assim: que do tronco da semente de Jessé nascerá um renovo, e o espírito de excelência está sobre ele, o espírito de inteligência repousará sobre ele. Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz que como cordeiro que vai ao matadouro, assim ele foi e não abriu a sua boca. A Bíblia diz que sobre si ele levou todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 54, no versículo 17, fala: toda ferramenta preparada para vós não prosperará, e toda língua que se levantar contra vós, o Senhor mesmo a condenará, porque essa é a herança do Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 55, no versículo 6, fala desta forma: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai o nome do Senhor enquanto pode se achar. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, fala desta forma: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas, porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, quando o Senhor
em nome do Senhor Jesus Cristo, que no dia do rei Herodes, houve um sumo sacerdote por nome Zacarias, e Zacarias era sacerdote de Deus e avançado em idade, e Zacarias orava a Deus para que Deus concedesse um filho, porque ele não tinha filhos. Zacarias tinha uma mulher por nome Isabel. Isabel também era avançada em idade e não tinha filhos. Então Zacarias, seguindo ao Senhor no templo, ele entrou para acender o incenso. A Bíblia diz que o anjo Gabriel desceu no templo e disse: Zacarias, a sua oração foi reconhecida diante de Deus, e eu desci para te trazer as boas novas. A sua mulher conceberá e dará um filho, e ele converterá o teu povo dos teus pecados. Na sua cabeça não passará navalha, ele não beberá bebida fermentada nem vinho. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Mas a Bíblia disse que agora Deus, Zacarias, ele viu o anjo porque já era avançado em idade. Mas o anjo do Senhor disse: ficará mudo até que a criança nasça, porque eu assisto diante de Deus e tenho duvidado das minhas palavras. A Bíblia diz que Zacarias, ele saiu do templo fazendo por meio de sinais e ninguém entendia nada. A Bíblia diz que então Isabel chegou, quando Isabel se engravidou de Zacarias. A Bíblia diz que nesse período de tempo, o anjo Gabriel também visitou Maria, dizendo: Maria, você foi agraciada entre as mulheres, o fruto que está no seu ventre é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz então que, passando a gestação de Isabel, de Maria, nasceu-se o Messias, o Filho de Deus, e também nasceu João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz que quando João Batista nasceu, deu ali um livro a Zacarias, e quando ele escreveu o nome do menino que chamará João Batista. Então a sua boca se abriu e ele começou a glorificar a Deus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1: glória a Deus, aleluia, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. A Bíblia diz que aparece então João Batista no deserto da Judeia, pregando a palavra do reino de Deus, para que cumpre o que o profeta Isaías tinha profetizado a seu respeito, dizendo: glória a Deus, aleluia, que João Batista ia vir para preparar o caminho do Senhor, que ele ia ser cheio do Espírito Santo, que a virtude do Espírito de Elias estava sobre João Batista. E a Bíblia diz que João Batista, ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto e de um cinto de couro sobre os seus ombros. A palavra de Deus nos fala que João Batista batizava para arrependimento de pecado, mas ele sempre dizia: em verdade eu vos batizo para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que ia até João Batista, ali os fariseus e os saduceus, para ver o seu batismo. Então João Batista dizia: raça de víbora, serpente e escorpiões, como vocês podereis fugir da ira que está para vir, produz fruto digno de arrependimento, porque o machado está posto na raiz das árvores, toda árvore que não presta, corre, lança-se no fogo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. A Bíblia diz, meus irmãos, que João Batista, ele batizava para arrependimento, mas após ele viria o Salvador, o Messias, o libertador de Israel. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi até João para ser batizado por ele. E quando João viu o Senhor à margem do rio Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que João Batista disse: Senhor, eu não sou digno nem de levar a sandália dos teus pés, mas o Senhor veio até mim. Mas o Senhor Jesus disse: faça para cumprir toda a justiça de Deus. E a Bíblia diz que após o batismo do Senhor, o Espírito
dia e 40 noites. Então chega-se o tentador dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Mas o Senhor Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai do processo da boca de Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor estava no pináculo do templo. Então chegou o tentador dizendo: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas o Senhor Jesus Cristo repreendeu e disse: também está escrito: não tentará o Senhor o teu Deus. A Bíblia diz que ele o levou ao alto de um monte e disse, e mostrou todo o feto deste monte e disse: tudo isso te darei se prostraste e me adoraste. Mas o Senhor repreendeu e disse: só Deus servirá, porque só Deus é o Senhor. A Bíblia diz que Satanás, então ele saiu, e quando o diabo saiu, vieram os anjos e serviram o Senhor. Então, meus irmãos, após o deserto, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus, porque da mesma forma que os anjos vieram e serviram ao Senhor, assim após a prova, também o Senhor envia a vitória. A palavra de Deus nos fala que quando o Senhor ali, ele passou toda essa provação no deserto, ele retorna para a cidade de Nazaré. Ali a Bíblia diz que ele entrando numa sinagoga, deram ele os livros. Então ele abrindo livros, caíram no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que está escrito: o Espírito de Deus ele está sobre mim, porque o Senhor mesmo me ungiu, o Senhor mesmo enviou-me para pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor então falou: hoje cumpriu essa profecia nos teus ouvidos, porque eu estou no meio de vós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo agora, ele aparece libertando os cativos, dando vista aos cegos, ressuscitando aos mortos, curando toda a molestia. A palavra de Deus fala que o Senhor, entrando numa sinagoga no dia de sábado, ali estava uma mulher que por 18 anos tinha um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada e não conseguia olhar para cima, para o céu. Então o Senhor Jesus, quando a mão daquela mulher, disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Mas ali os doutores da lei então começaram a murmurar entre si, dizendo que é necessário trabalhar 6 dias, mas no dia de sábado, no sabate, não pode fazer obra alguma. Mas o Senhor Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês não levam o seu boi e o seu jumento para beber água, e eu não poderia pôr em liberdade esta filha de Abraão, que 18 anos Satanás tem escravizado esta mulher. Então, meus irmãos, ali o Senhor libertou aquela alma que 18 anos e andava encurvada. A palavra de Deus também nos fala que o Senhor Jesus, entrando numa aldeia, ali foi até ele 10 leprosos, falando com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então o Senhor disse: vai e mostra ao sacerdote. E quando aqueles leprosos foram, ali eles foram curados da sua lepra. E só um voltou para agradecer a Deus, e o que voltou era estrangeiro. E o Senhor Jesus Cristo disse: onde estão os outros 9? Não foram 10 curados? Assim, meus irmãos, tem muitas pessoas também que é curado, que recebe a bênção, como a irmã falou que nessa noite, depois que recebe a bênção, sai da igreja. Então nós temos que ser gratos a Deus, porque se estamos aqui hoje, estamos em gratidão a Deus por aquilo que o Senhor fez por nós. Primeiramente pela nossa liberdade, como a palavra de Deus nos fala em João, no capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Como aqueles 10 leprosos que foram curados da lepra, só voltou um para agradecer.
a lepra para o judeu era considerada como castigo de Deus, porque se nós for olhar para as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que quando Miriam ela se levantou contra o servo de Deus, Moisés, Miriam, a irmã de Moisés, a Bíblia diz que o Senhor cuspiu de Miriam e ela ficou leprosa, ela ficou 7 dias separada fora do arraial. Então, a lepra é uma doença espiritual, mas o Senhor Jesus Cristo ele veio para libertar, para pôr em liberdade aqueles que estão escravizados pelos poderes das trevas, como aquela mulher também de 18 anos andava encurvada. Aquela mulher, a doença dela não era física, mas espiritual, porque o Senhor mesmo disse que aquela mulher, Satanás tinha aprisionado aquela mulher por 18 anos, ela andava encurvada. A Bíblia diz que o Senhor também entrando ali em uma cidade, havia um homem endemoniado que andava no sepulcro à noite, o endemoniado Gadareno, e o Senhor libertou aquele homem daquela escravidão, porque Satanás ele ia tragar a vida daquele homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele teve misericórdia daquele homem, porque a palavra de Deus fala que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que havia perdido. O Senhor veio para libertar, para salvar e nos conduzir às mansões celestiais. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor tem falado, eu não vou estender muito, que eu ainda vou ter que trabalhar nesta noite. E eu agradeço a rica oportunidade por estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue usando o evangelista Vanderlei com essa intimidade, né, meu irmão? O maior dom que Deus pode dar para uma pessoa é o dom da palavra. E esse dom o Senhor concedeu para o nosso irmão, o evangelista Vanderlei. É o que ele leu na Bíblia lá, que está escrito no livro de Isaías, que pregou na 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu creio que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E se o Espírito de Deus está, meu irmão, não precisa mais nada. Porque Ele pode todas as coisas, Ele que nos convence, Ele que nos liberta, e Ele faz aquilo que nós não conseguimos. Meu irmão, não precisa nós ter ouro e prata, nós temos o Espírito de Deus, nós entendemos da mesma forma que a Bíblia nos mostra que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas quando o Espírito de Deus saiu da vida dele, ele pecou, ele diz: tira tudo de mim, menos a tua presença, a presença do Espírito Santo. É nós entender que Davi tinha ouro, tinha prata, tinha tudo, tinha família, mas ele trocaria tudo pela presença de Deus. Então, se o Espírito de Deus está na minha do ouvido, nós temos tudo, porque as demais coisas ele vai dizer, amém? Se ele nós receber, porque Deus usou o varão aqui, eu faço a minha escolha 10 minutos com você ler, eu não consigo pregar uma hora, porque Deus é Deus. E com 10 minutos ele prega uma hora, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, assim seja, e que a graça e a luz e consolação do Espírito Santo de Deus assim seja, esteja com cada um de nós, onde quer que nós colocar todos os nossos pés, e toda a igreja que crê diz. amém. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, Jesus.